Bom, está gravando, boa tarde a todos. Então, a gente vai estudar hoje a cinética química. O que vem a ser a cinética química? É a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas. Na física, a gente calcula a velocidade média como pegando a variação do espaço e dividindo pela variação do tempo. Na química, como que a gente calcula a velocidade ou a rapidez de uma reação química? É dado como a variação da quantidade de uma substância, pode ser a concentração dela, por exemplo, em mol por litro, dividido pelo intervalo de tempo, a variação do tempo. Então, é dessa forma que a gente calcula a velocidade média, né, ou a rapidez de uma reação química. Então, a gente tem esse gráfico aqui, ó, do lado esquerdo, que ele está, o eixo Y, a concentração das espécies químicas, o eixo X, ele dá o tempo. Então, a gente tem aqui a concentração multiplicado por 10 elevado a menos 4 mol por litro, e aqui o tempo em segundos. Então, toda vez que a gente for analisar um gráfico de cinética, toda curva que sobe é referente aos produtos. Por quê? Porque inicialmente você não tem nada de produto. À medida que a reação vai ocorrendo, a concentração dos produtos vai aumentando. Nessa curva aqui, ó, essa curva em vermelho representa o NO2, né? Então, aqui, ó, o produto, né, o NO2, e assim amarela aqui, o outro produto, que é o oxigênio. E toda a curva que desce é referente aos reagentes. Por quê? Porque o reagente tem uma concentração inicial, à medida que a reação química ocorre, essa concentração tende a cair. Então, toda a curva que desce equivale a um reagente. Então, se a gente olhar aqui a legenda, né, essa azul aqui equivale ao N2O5, essa curva em vermelho aqui, NO2, e a curva em amarelo, o oxigênio. Então, eu fiz esse esquema aqui. Se estiver analisando um gráfico de cinética, parecido com esse daqui, curva que sobe equivale aos produtos, e curva que desce equivale aos reagentes. Então, vamos analisar essa reação química aqui, ó. N2O5, produzindo 2NO2 mais meio oxigênio. Então, vamos analisar o gráfico no tempo de 400 segundos. No tempo de 400 segundos, a gente vai pegar aqui 400 segundos e vai olhar os valores correspondentes, né, a cada curva no eixo Y. Então, como que a gente calcula a velocidade de uma reação química? Então, a gente, em relação ao N2O5. Então, se a gente olhar aqui, ó, 400 segundos, N2O5 é a curva em azul, né? Então, a gente pega aqui, ó, 400 segundos, ele tem uma concentração de 100 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, a gente coloca aqui a velocidade do N2O5 é igual a 100 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Né? A gente tirou do gráfico aqui, ó, 400 segundos, então equivale a 100 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro, dividido pelo tempo, que é 400 segundos. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar 0,25 vezes 10 elevado a menos 4, mol vezes litros a menos 1, vezes segundos a menos 1. Então, essa daqui é a velocidade em relação ao N2O5. Como que a gente pode calcular a velocidade das outras espécies químicas? Então, é tudo proporcional ao coeficiente estequiométrico. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, deve-se relacionar a rapidez, a velocidade da reação química, com os coeficientes estequiométricos da reação. Então, ó, se o N2O5, a velocidade é 0,25 vezes 10 elevado a menos 4, mol vezes litros a menos 1, vezes segundos a menos 1, a velocidade em relação ao NO2, ó, aqui é 1 o coeficiente estequiométrico, aqui é 2. Então, a gente multiplica o valor da velocidade. Se aqui é 0,25 vezes 10 elevado a menos 4, mol vezes litros a menos 1, vezes segundos a menos 1, multiplicado por 2, a gente vai ter aqui, ó, a velocidade do NO2.
Então, a velocidade do NO2 vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 4, mol vezes litros a menos 1 vezes segundos a menos 1. E qual que vai ser a velocidade, né, de formação do oxigênio? Então, a gente tem aqui ó, o coeficiente estequiométrico 1 e aqui o coeficiente estequiométrico meio, ou seja, 0,5. Então, basta pegar essa velocidade aqui ó, do N2O5, essa velocidade aqui dividir por 2. Então, vai ficar 0,25 vezes 10 elevado a menos 4, mol vezes litros a menos 1 vezes segundos a menos 1, dividido por 2. Então, vai ser 0,125 vezes 10 elevado a menos 4, mol vezes litros a menos 1 vezes segundos a menos 1. Então, a velocidade você tem, é tudo proporcional aos coeficientes estequiométricos, né, dos reagentes ou dos produtos. Então, é dessa forma que a gente calcula a velocidade de uma reação química. Complexo ativado e energia de ativação. O que seria energia de ativação? Seria uma energia mínima que você tem que fornecer a uma reação química para que, a partir dessa energia, a reação ocorra de forma espontânea. Então, a gente tem dois gráficos aqui para a gente ilustrar. O gráfico A e o gráfico B. O gráfico A, ele representa uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera energia, libera calor. O gráfico B é uma reação endotérmica, ou seja, uma reação que absorve calor, absorve energia. Então, o que seria essa energia de ativação? Seria energia mínima para que a reação possa ocorrer. Então, você tem aqui os reagentes, você forneceu essa energia de ativação, ele chegou nesse ponto aqui, o ponto mais alto desse gráfico. Então, nesse ponto aqui, a gente chama de complexo ativado. A partir desse ponto, a reação ocorre de forma espontânea. Então, seria mais ou menos o seguinte. Você tem uma rocha pesada, no formato esférico, e ela está nessa plataforma aqui dos reagentes. Então, você tem que pegar essa rocha pesada e colocar ela aqui nesse ponto, aqui em cima, a rocha pesada. Então, você precisa de em relação a esses dois gráficos, né? Você precisa de uma pequena energia de ativação. Então, uma vez a rocha estando aqui, ó, nesse ponto chamado de complexo ativado, qualquer empurrãozinho que você der na rocha, ela desce, né, essa ladeira aqui, e aí forma os produtos. Agora vamos olhar aqui essa reação endotérmica. Então você tem aquela rocha pesada no formato esférico, e ela está nessa plataforma dos reagentes. Então você tem, olha só a força que você vai ter que fazer para pegar aqui a rocha nos reagentes e colocar até aqui, nesse ponto aqui que é chamado de complexo ativado. Olha a energia de ativação aqui, ó, a altura dessa dessa montanha. Seria uma energia maior, né? Você tem que pegar a rocha aqui, colocar até aqui nesse ponto mais alto, que é chamado de complexo ativado, e a partir desse complexo ativado, qualquer empurrãozinho que você der, a rocha desce de forma espontânea, formando os produtos. Tá? Então, a gente tem a seguinte relação. A energia de ativação é a energia mínima para que a reação ocorra. E quanto menor for a energia de ativação, maior será a velocidade da reação química. Então, ó, a energia que você precisa fornecer para essa reação química ocorrer, ela é pequenininha, a energia de ativação. Agora, olha aqui, ó, nessa de baixo aqui, ó. Você precisa fornecer uma grande energia, né, para que essa reação possa ocorrer. Então, quanto menor for a energia de ativação, mais rápido será a velocidade da reação química. Então, a gente tem esse exemplo aqui, ó, exemplo 1. Considere a seguinte reação entre o gás cloro, que é o Cl2, e a água no estado gasoso. Então, ele deu aqui a reação química, né? Cl2 mais água, produzindo 2HCl mais meio oxigênio. Ele fala, considere a velocidade média de consumo de gás cloro, Cl2, em determinado intervalo de tempo, como sendo a menos 0,02 mol vezes litros a menos 1
vezes minutos a menos 1. Calcule a velocidade média de formação do HCl e oxigênio. Então, primeiro aqui uma observação. Ele colocou aqui a velocidade média né, de reação do gás cloro como menos 0,02 mol vezes litros a menos 1 vezes minutos a menos 1. Esse sinal negativo, ele indica para a gente que o Cl2 está sendo consumido. Então, esse sinal indica apenas isso, que ele está sendo consumido à medida que a reação química ocorre. Agora, se o sinal da velocidade for positivo, significa que a espécie química está sendo formada. Tá? Então, esse sinal positivo e negativo, nessa parte de cinética aqui, ele só quer dizer que uma espécie química está sendo consumida e a outra está sendo formada. Então, a gente pega a reação química que ele forneceu, Cl2 mais água, produzindo 2HCl mais meio oxigênio. E tem os seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, ó, o coeficiente estequiométrico do cloro é 1, do HCl é 2. Ó, a velocidade, né, do Cl2 é menos 0,02 mol vezes litros a menos 1 vezes minutos a menos 1. Então, a gente vai ter x, que seria a velocidade, né, do HCl. Então, resolvendo essa regra de 3, o x vai ser igual a mais 0,04 mol vezes litros a menos 1 vezes minutos a menos 1. Por que mais, sendo que aqui é menos? Esse sinal de mais é porque o HCl está sendo formado. Então, esse sinal mais e menos é apenas para indicar se a espécie química está sendo produzida ou se ela está sendo consumida. Tá? Então, o sinal do HCl é mais 0,04 mol vezes litros a menos 1 vezes minutos a menos 1. E do oxigênio? Bom, então a gente já fez direto aqui, né? Ó, o coeficiente estequiométrico aqui do cloro é 1. Do oxigênio é meio, ou seja, 0,5. Então, basta a gente pegar essa velocidade aqui, ó, do cloro e dividir por 2. Então, pegando 0,02 dividindo por 2, vai dar 0,01. Por que o sinal positivo? Porque o oxigênio está sendo produzido. Então, a velocidade do oxigênio vai ser mais 0,01 mol vezes litros a menos 1 vezes minutos a menos 1. Então, essa daqui seria a velocidade de formação do oxigênio. Então, essa daqui é a resposta desse exemplo 1. O exemplo 2. Ele fala, após 5 minutos do início da reação de síntese da amônia, verificou-se um consumo de 0,60 mol de H2. E ele dá a reação química, né, da síntese da amônia. Então, 1N2, nitrogênio, mais 3H2, formando 2NH3. Aí ele fala, com base nessas informações, marque V para verdadeiro e F para falso, justificando suas respostas. Então, o primeiro item que ele chamou aqui de 2.1, a velocidade média de consumo do H2 é de 0,12 mol barra minutos, né? Mol por minutos. Então, ele falou para a gente, a velocidade de uma reação química é dada pela variação da concentração, dividido pela variação do tempo. Então, ele falou para a gente aqui que o consumo, né, de hidrogênio é 0,60 mol. Então, a gente colocou aqui 0,60 mol de hidrogênio, dividido por 5 minutos. Porque ele falou aqui no enunciado, ó, que após 5 minutos do início da reação. Então, fazendo na calculadora, 0,60 mols, né, de hidrogênio dividido por 5 minutos, vai dar 0,12 mol por minuto. Então, esse primeiro item aqui é verdadeiro. Tá? Agora, por que não colocou o sinal negativo? Porque ele já colocou aqui, ó, a velocidade média de consumo, ele já falou, já foi consumido, né? Então, já subentende que ele foi consumido, então não precisa, né, obrigatoriamente colocar o sinal negativo, tá?
porque ele já colocou aqui a velocidade média de consumo de hidrogênio. Mas se quisesse colocar menos 0,12 mol por minuto, também estaria correto, né? Então, esse item aqui é verdadeiro. O segundo item, 2,2. A velocidade média de formação do NH3 é de 0,080 mol por minuto. Então, a gente pega a reação química que ele forneceu para a gente, da síntese da amônia, nitrogênio mais 3 hidrogênios, produzindo 2 NH3. Então, a gente tem 3, né, que seria a velocidade do hidrogênio, é proporcional a 2 velocidade do NH3. A velocidade do hidrogênio, né, do consumo do hidrogênio, é 0,12 mol por minuto, né, que a gente calculou no item anterior. Então, a gente acha aqui a proporção para a velocidade do NH3. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, vai ficar 0,12 vezes 2, vai ficar 0,24, dividido por 3. Então, a velocidade de formação do NH3 vai ser igual a 0,08 mol por minuto. Então, 0,08 ou 0,080, que ainda vai dar na mesma, né? Mol por minuto. Então, torna esse item 2,2 verdadeiro. A velocidade média de formação do NH3 é de 0,080 mol por minuto. Então, esse item é verdadeiro. Vamos para o próximo item. O item 2,3. O volume de NH3, correspondente a 2 mol, só é atingido após 50 minutos de reação. Então, vamos voltar lá no item 2,2 e ver a velocidade, né, de formação do NH3. A gente calculou aqui, ó, que deu 0,080, né, 0,08 mol por minuto. Então, a gente põe aqui, ó, 0,08 mol em 1 minuto. Agora, para produzir 2 mols de NH3, 2 mols, precisaria de X minutos. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, vai ficar 2 vezes 1, 2, dividido por 0,08, X vai ser igual a 25 minutos. Então, o que torna o item 2,3 falso, né? Porque ele fala, o volume de NH3 correspondente a 2 mol só é atingido após 50 minutos de reação? Não, é 25 minutos de reação. Então, esse item 2,3 ele é falso. O próximo item e o último item dessa questão é o item 2,4, que ele fala, após 50 minutos, considerando a reação na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, foram consumidos 22,4 litros de nitrogênio, de N2. Então, a mesma coisa, a gente pega a reação química do enunciado da questão, 1N2 mais 3H2, que produz 2NH3. Então, a gente faz a velocidade proporcional ao coeficiente estequiométrico. 1N2, né, vai ser proporcional a 3H2. Então, X, né, X, que seria a velocidade do nitrogênio, vai ser proporcional a 0,12 mol por minuto, que vai ser a velocidade do hidrogênio. Da onde a gente tirou essa velocidade? Do primeiro item dessa questão, ó, no item 2,1. Velocidade do hidrogênio, 0,012 mol por minuto. Então, a gente colocou aqui 0,12 mol por minuto e resolveu essa regra de 3. Então, a gente calculou aqui a velocidade de consumo do nitrogênio, que vai ser velocidade de consumo do nitrogênio é igual a 0,04 mol por minuto. Então, a gente escreve essa velocidade aqui de uma outra forma, na forma de uma regra de 3. 0,04 mols de N2 é consumido, né, em 1 minuto. Agora, X mols de N2 ele vai ser consumido em 50 minutos. Que ele fala aqui, ó, após 50 minutos, né, de reação. Então, a gente coloca aqui 50 minutos.
Então, resolvendo essa regra de 3, x vezes 1 vai dar x, 0,04 vezes 50 vai dar x é igual a 2 mols de nitrogênio, N2. Agora a gente tem que lembrar um conceito, que 1 mol de qualquer gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ele ocupa 22,4 litros. Isso aqui é um conceito, né, que a gente estudou lá na Química 2. 1 mol de qualquer gás, ele ocupa 22,4 litros. Agora, se for 2 mol do gás, ele ocupa o dobro do volume, né? 44,8 litros. Mas a gente viu aqui, ó, que foi produzido 2 mols de nitrogênio, do gás nitrogênio. Em 2 mols do gás nitrogênio, ele vai ocupar o quê? 44,8 litros. E já no item 2.4, ele fala, ó, após 50 minutos, considerando a reação na CNTP, foram consumidos 22,4 litros de nitrogênio? Não. Foram consumidos quanto? 44,8 litros de nitrogênio. O que faz com que esse item 2.4 seja falso. Então, essa daqui seria a resposta dessa questão 2. Agora o exemplo 3. A gente vai analisar o gráfico, né? Considere a reação química. Então, seria aqui a reação química, ó, 1N2O5, produzindo 2NO2 mais meio oxigênio. Então, a gente tem que lembrar do conceito, ó. Curva que desce é reagente e curva que sobe é produto. Então, a gente tem aqui ó, o eixo Y, né, a concentração mol por litro, e o eixo X seria o tempo da reação em segundos. Então, a gente tem ó, duas curvas que sobem e uma curva que desce. Então, o item A ele fala, identifique cada uma das espécies químicas no gráfico. Então, curva que desce é reagente. Então, a única curva que está descendo aqui é essa curva em azul, né? Então, ela só pode ser o quê? Do reagente, que é o N2O5. Então, curva azul, N2O5. Agora, vamos olhar aqui, ó. Tem duas curvas que sobem, a vermelha e a curva verde. A curva vermelha, você vê assim que ela cresce, né, numa proporção mais rápida do que a curva verde. Então, se a gente olhar o coeficiente estequiométrico aqui, ó, do NO2, que ele é 2, né? E do oxigênio é meio, 0,5. Então, significa dizer que a velocidade é 2, aqui é 0,5. Então, a velocidade do NO2 é 4 vezes maior do que o oxigênio. Então, com isso, a gente pode inferir que essa curva em vermelho, que cresce, né, uma velocidade maior, é equivalente à velocidade de formação do NO2. Então, curva em vermelho seria a espécie química NO2. E agora, né, sobrou a curva verde, que por exclusão a gente associa que seria a curva verde equivalente ao oxigênio. Oxigênio O2. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 3, item A. Agora, o item B. Por meio da análise do gráfico, proponha uma maneira de deduzir os coeficientes estequiométricos. Então, a gente pega aqui no tempo de 400 segundos. Então, seria aqui o eixo X, 400 segundos, e a gente pega os valores aqui das curvas equivalentes ao eixo Y, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, o verde, no tempo 400 segundos, ó, a concentração é 0,005 mol por litro. A curva em azul, que é equivalente ao N2O5, né? N2O5. Então, se a gente pegar aqui, ó, vai ser a concentração 0,01 mol por litro, né? 0,01 mol por litro do N2O5. E, por fim, a gente pega essa curva em vermelho, que é equivalente ao N2O
O2, é equivalente ao NO2. Então, essa curva vermelha aqui é equivalente ao NO2. Então, aqui a concentração é 0,02 mol por litro. Então, a gente coloca 0,02 mol por litro de NO2. Então, a gente pegou as concentrações de cada uma das espécies no tempo de 400 segundos. E se a gente dividir tudo por 0,01, os três valores, então a gente vai pegar aqui, ó, N2O5, pegando essa razão aqui vai dar 1. Então, seria o coeficiente estequiométrico do N2O5. Se a gente pegar aqui essa razão aqui, ó, 0,02 mol por litro, dividir por 0,01, vai dar 2, que seria o coeficiente estequiométrico do NO2. Coeficiente estequiométrico do NO2. E se a gente pegar aqui, ó, 0,005 e dividir por 0,01, vai dar meio, 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, né? Que vai ser o coeficiente estequiométrico do oxigênio. Então, é dessa forma que a gente chega no coeficiente estequiométrico, né, dessas espécies químicas dessa reação. Então, essa daqui seria a resposta do item B desse exemplo 3. O exemplo 4. O gráfico a seguir representa uma reação entre carbonato de cálcio, que seria o CaCO3, e excesso de ácido clorídrico, que seria o HCl. E ele deu um gráfico aqui para a gente, né? O eixo Y, que seria o volume de CO2 em litros, e o eixo X seria o tempo da reação em segundos. Ele dá também a reação química que ocorreu, carbonato de cálcio, reagindo com o excesso de HCl, que vai produzir cloreto de cálcio, CaCl2, mais água, mais CO2. Então, o item L fala: quanto tempo é necessário para que metade do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, seja consumido? Então, se a gente olhar o coeficiente estequiométrico da reação, ó, o carbonato de cálcio é 1 e do CO2 também é 1. Então, eles são proporcionais. Se a gente olhar aqui nesse gráfico, ó, o volume máximo de CO2 produzido é 24 litros. Ó, o máximo. Chegou nesse ponto aqui, a reação estabiliza. 24 litros de CO2. Agora, então, significa que nesse ponto Então, como eles são proporcional, né, 1 para 1, em termos de coeficiente estequiométrico, então, se a gente pegar a metade do carbonato de cálcio, metade do carbonato de cálcio seria a metade do CO2. A metade do CO2 seria o quê? 12 litros. Né? Metade de 24, 12 litros. Então, se a gente pegar aqui na curva, né, vai dar um valor de X do tempo de 30 segundos. Então, 30 segundos seria a resposta desse item A do exemplo 4. Agora, o item B do exemplo 4. Calcule a velocidade média dessa reação no intervalo de tempo de 120 segundos, expressa em litros de CO2 por segundo. Então, a gente viu no primeiro slide dessa aula que a rapidez da reação química ela é igual à variação da quantidade da substância dividido pelo intervalo de tempo. Então, ó, a variação da quantidade da substância seria o CO2. Então, ela variou, ó, de 0 a 120 segundos, o volume de CO2 foi de 0 a 24 litros. A gente coloca aqui, ó, 24 litros de CO2. E o tempo, ele variou de 0 a 120 segundos. Então, 120 segundos seria o tempo, o intervalo dessa reação. Então, fazendo na calculadora, 24 dividido por 120 vai dar 0,2 litros de CO2 por segundo. Então, essa daqui seria a velocidade média, né? Expressa em litros de CO2 por segundo. Essa é a resposta do item B.
Agora, o último item dessa questão seria o item C. Eu mantive aqui o enunciado da questão, só coloquei o item C. Em qual intervalo de tempo houve maior formação de CO2? Em litros, né? No tempo de 0 a 30 segundos ou no tempo de 60 a 120 segundos. Então, se a gente olhar aqui, ó, de 0 a 30 segundos, ocorreu a formação de 12 litros de CO2. Né? Então, de 0 a 30, 12 litros de CO2. Agora, no tempo de 60 a 120 segundos, então seria aqui, ó, 60 segundos, né? A gente pega aqui até chegar na curva vermelha e pega um valor aproximado aqui do eixo Y, que vai dar nesse meio aqui, né? Se aqui é 12, aqui é 24, então aqui nesse meio vai ser 18, aproximadamente 18, né? 18 litros de CO2. Mas só que já tinha 12. 12 para 18 foram 6 litros, né? Porque se a gente olhar de 60 aqui, nesse ponto aqui, né? Até 120 vai ser 18 para 24, né? 18 para 24 vai dar 6 litros de CO2. Né? Então, 6 litros de CO2 formado, né, no intervalo de 60 segundos, que vai dar 18 litros, até 120 segundos, 24 litros, 24 menos 18 vai dar 6 litros de CO2. 6 litros de CO2. Então, qual intervalo de tempo houve maior formação de CO2? Então, foi o tempo entre 0 e 30 segundos. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4, item C. O exemplo 5. O gráfico a seguir representa quanto de vitamina C se degrada ao longo desse período em duas temperaturas diferentes. Então, esse gráfico ele deu aqui, ó, o eixo Y, o teor da vitamina C em miligramas, ao eixo Y, teor de vitamina C em miligramas, versus o tempo da armazenagem em dias. E foi feito em duas temperaturas. Uma, menos 120 graus Celsius, e a outra, menos 180 graus Celsius. Menos 120 graus Celsius, esses quadrados em escuros. E menos 180 graus Celsius, essas bolinhas brancas. Então, a gente tem esse gráfico aqui que ele forneceu para a gente. Então, item A. Calcule a velocidade média de degradação da vitamina C no intervalo de dias de 10 a 110 dias para as duas temperaturas, menos 120 graus Celsius e menos 180 graus Celsius. Então, a velocidade, primeiro, a menos 180 graus Celsius, que seria essas bolinhas em brancas, né? Então, se a gente pegar a concentração final menos a inicial, a gente olha aqui, ó, a concentração inicial, nesse ponto aqui, vai ser aproximadamente, ó, 1.250, né, nesse ponto aqui em cima. Mas ela está um pouquinho aqui embaixo. Então, eu coloquei 1.240 miligramas. Então, 1.240 miligramas, menos a quantidade inicial. A quantidade inicial aqui é aproximada 1.500 miligramas. Então, vai ficar 1.240 menos 1.500 miligramas, dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo foi entre 10 dias e 110 dias. 110 menos 10 dá 100 dias. Então, a gente divide por 100 dias. Então, fazendo esse cálculo aqui, vai dar menos 2,60 miligramas de vitamina C por dia. Esse sinal negativo quer dizer o quê? Que a vitamina C está sendo consumida, né? Está sendo degradada. Então, cada dia que passa, diminui 2,60 miligramas de vitamina C. Então, isso daqui para a temperatura de menos 180 graus Celsius. Agora, vamos ver para a temperatura um pouco mais alta, né? Menos 120 graus Celsius, que vão ser esses quadrados aqui escuros. Então, ó, aqui embaixo, velocidade na temperatura de menos 120 graus Celsius vai ser igual. Então, se a gente olhar aqui, ó, a quantidade final, né? Nos 110 dias, é um valor bem próximo de 900 miligramas. Então, 900 miligramas, né?
é a quantidade final, menos a quantidade inicial, que vai ser 1.500 miligramas. Então, vai ficar 900 menos 1.500 miligramas. Dividido pelo intervalo de tempo, que vai ser 10 dias até 110 dias. Então, vai ser 110 menos 10, 100 dias. Então, dividido por 100. Então, fazendo esse cálculo aqui, vai ficar a velocidade média, né, de degradação da vitamina C de menos 6 miligramas de vitamina C por dia. Ou seja, cada dia que passa, são degradados 6 miligramas de vitamina C, né, nessa análise que ele mostrou através desse gráfico. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5, o item A. Agora vamos para o item B. Compare os valores obtidos no item A e proponha uma explicação para essa diferença. Então, vamos voltar lá no item A. O item A, ó, uma temperatura mais baixa, que é menos 180 graus Celsius, a velocidade de degradação é menos 2,60 miligramas de vitamina C por dia. Agora, uma temperatura um pouco superior. Então, ó, menos 120 graus Celsius. Então, vai ser uma velocidade maior, né, de degradação. Menos 6 miligramas de vitamina C por dia. Então, uma velocidade maior. Então, o que isso a gente pode associar? Que quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de degradação da vitamina C. Então, item B, compare os valores obtidos no item A e proponha uma explicação para essa diferença. Então, a explicação seria, quanto menor a temperatura, menor é a velocidade de degradação da vitamina C. O inverso também é verdadeiro, né? Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de degradação da vitamina C. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 5, item B de bola. O exemplo 6. Observe o gráfico a seguir e responda ao que se pede. O item A. Escreva a reação química que o gráfico se refere. Então, a gente tem esse gráfico aqui. O eixo Y seria energia potencial, 1 kJ por mol. E o eixo X seria o quê? O sentido da reação química. Então, a gente tem aqui ó, os reagentes A mais B. Eles têm que atingir esse ponto aqui, que é o complexo ativado. Isso daqui ele tem que superar essa energia, que seria energia de ativação. E aí, uma vez atingido aqui o complexo ativado, ele forma os produtos C mais D. Então, a reação química vai ser o quê? A mais B, que produz C mais D. Então, essa daqui seria a resposta do item A desse exemplo 6. O item B. Qual o valor da energia de ativação para essa reação? Então, a gente olha aqui a energia dos reagentes, do A mais B, a energia é zero, analisando o gráfico. Para ele atingir o complexo ativado, ele precisa atingir essa barreira aqui, né? Então, de zero, ele tem que ir a 120. Então, a energia de ativação seria o quê? 120 kJ por mol. Então, ó, 120 kJ por mol. Então, essa daqui seria a energia de ativação para essa reação química. E o item C. Qual o valor da entalpia dessa reação? Essa reação é endotérmica ou exotérmica? Então, a gente olhar aqui, ó, os reagentes A mais B, ele está em energia zero. Ocorre a reação química, forma os produtos, que é o C mais D. Então, a energia aqui ó, do C mais D é menos 130 kJ por mol. Então, significa que ele liberou energia. Os reagentes tinham uma energia, os produtos têm uma energia menor. Então, significa que a reação liberou energia. Então, trata-se de uma reação exotérmica. Qual que é o valor da entalpia dessa reação? De 0 a menos 130. Então, o ΔH vai ser menos 130 kJ por mol. Então, essa daqui seria a resposta
desse exemplo 7, item C. Então, vamos para a última questão da aula de hoje, que seria esse exemplo 7. E ele fala, observe o gráfico a seguir e responda ao que se pede. O item A. Escreva a reação química que o gráfico se refere. Então, a gente tem o gráfico aqui embaixo, né? O eixo Y seria energia, quilocalorias vezes mol a menos 1, o eixo Y. E o eixo X seria a coordenada da reação química. Então, o item A ele fala, escreva a reação química que o gráfico se refere. Então, a gente tem os reagentes aqui, ó, nessa plataforma. Seria um HH, né, gás hidrogênio, H2, mais iodo, o gás iodo I2. Aí vai atingir aqui ao complexo ativado, esse valor aqui equivale à energia de ativação. Atingindo o complexo ativado, forma os produtos, que vai ser 2HI. Então, respondendo o item A, escreva a reação química que o gráfico se refere, vai ser 1H+, mais 1I2, né? Então, vai ser 1H2 mais 1I2. Que equivale aqui, ó, os reagentes aqui nessa plataforma. Os produtos estão aqui nessa outra plataforma. Então, vai ser 2HI. Então, que vai produzir 2HI. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 7, item A. Agora, o item B. Qual o valor da energia de ativação para essa reação? Então, a energia de ativação, ó, a plataforma está aqui, ela tem que atingir o quê? O complexo ativado. O complexo ativado vai estar aqui, ó, nesse ponto. Então, essa seta aqui, maior, equivale à energia de ativação. Então, a energia de ativação, ó, mostrada aqui nesse colchete, esse valor equivale a 43,8 quilocalorias. Então, a energia de ativação para essa reação é 43,8 quilocalorias. O último item desse exemplo 7 é o item C. Qual o valor da entalpia dessa reação? Essa reação é endotérmica ou exotérmica? Então, a gente tem aqui os reagentes, né? E vai ocorrer a reação química e vai formar o quê? Os produtos. Então, se a gente olhar a diferença de energia dos produtos para os reagentes, vai ser equivalente a essa seta aqui, ó, né? Representada por esse colchete aqui, o valor, né? 3 quilocalorias. Mas se a gente observar a energia dos reagentes e a dos produtos, a energia do produto vai ser maior. Por quê? Porque ele absorveu energia. Qual a energia que ele absorveu? 3 quilocalorias. Então, se ele absorveu energia, significa que é uma reação endotérmica. Se é uma reação endotérmica, ΔH é positivo, né? Maior do que zero. E qual que seria o valor? Seria representado por esse colchete aqui, ó. Seria 3 quilocalorias. Então, o ΔH dessa reação é 3 quilocalorias. Reação endotérmica. Então, com isso, a gente chegou ao fim da nossa aula. Os slides referentes à aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 4 também já está no SIGA. Eu vou interromper a gravação aqui. Daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo no YouTube e mando o link para vocês no grupo do WhatsApp. Beleza? Vou interromper aqui.